Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Fiz uma parada aqui para fazer uma reflexão e gravar esse vídeo sobre Hebreus capítulo 8, o último versículo, e o capítulo 9, tá bom? Prepara aí a sua Bíblia. Se você a tem, vamos ouvir aqui um hino enquanto você prepara a sua Bíblia, tá bom? Amor tão grande, sublime, é o amor do meu Criador. Não há nada no mundo que possa igualar-se ao terno amor do meu Senhor. Deus de amor, Deus de amor, somente Tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de Ti. Com Seu poder, maravilhas de amor, Deus de amor, Deus de amor, somente Tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de Ti. Com Seu poder, maravilhas de amor, só Ele nos ama, nos compreende e nos guarda de todos os males que existem aqui. Por isso eu adoro com toda a minha alma, porque Ele tem posto em Sua doce calma. Deus de amor, Deus de amor, somente Tu és Deus de amor, não há outro Deus fora de Ti. Com Seu poder, maravilhas de amor. Bom, o apóstolo Paulo, porque eu acredito que foi ele quem escreveu o livro aos Hebreus,
ele fala sobre um novo pacto, uma nova aliança, e é a nova aliança que foi feita através de Jesus, quando derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. No capítulo 8, no versículo 13 de Hebreus, ele diz assim: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então o apóstolo Paulo, ele escreveu isso antes do ano 70. Porque no ano 70, o que aconteceu? O templo veio abaixo. Se cumpriu o templo de Jerusalém. Se cumpriu a profecia de Jesus, que havia dito: não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus morreu no ano 33, por aí, 34. Então, 30 e poucos anos depois, mais ou menos, 40 anos por aí, o templo veio abaixo. Então, durante a morte de Jesus, até a destruição do templo, ainda haviam sacrifícios, ordenanças, mandamentos, porque embora espiritualmente a nova aliança já estava em vigor, fisicamente ainda existia o templo e ainda se praticava as ordenanças, os sacrifícios, enfim. Por isso o apóstolo Paulo diz que está prestes a desaparecer. Teve um tempo de transição. Aí no capítulo 9 ele diz assim: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, quer dizer, o templo, primeiro era o tabernáculo, depois o templo. Porque um tabernáculo estava preparado. O primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu, estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, eles tinham as asas assim, e faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Então ele está falando desse culto que existia no antigo pacto. Tinha o templo, tudo isso era da aliança, antiga aliança, o antigo pacto. Essas coisas todas, candelabro, mesa, querubim, o templo, o tabernáculo, o santuário, tudo terrestre, tudo sombra, tudo símbolo do que viria. É claro, os templários atuais, eles não querem que você saiba disso. Mas vamos lá. Então ele diz: ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo os serviços. Você veja que Jesus, fisicamente,
Jesus de Nazaré, nem sacerdote ele poderia ser, porque ele não era da tribo de Levi, e só da tribo de Levi que poderia ser sacerdote. E mesmo assim, um dentre eles, que era o sumo sacerdote, que entrava aonde estava a Arca da Aliança, que era o Santo dos Santos. Então, mas no segundo, que é o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Então, o sacerdote entrava lá no primeiro, os sacerdotes entravam no primeiro, né, santuário, mas lá dentro, no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. O que o apóstolo Paulo diz? Dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então, olha só. Veja, é muito interessante isso, porque embora Jesus tenha morrido na cruz, mas enquanto aquele tabernáculo estava de pé, ainda vigorava fisicamente a lei. E por isso que nós vamos encontrar em alguns livros, né, Atos dos Apóstolos, por exemplo, algumas práticas ainda das leis de Moisés. Porque o primeiro tabernáculo ainda estava de pé, ele tinha que vir abaixo para que a graça fosse estabelecida espiritualmente e fisicamente. Aí ele diz que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Quer dizer, aqueles sacrifícios não aperfeiçoavam aqueles que prestavam serviço. Não aperfeiçoavam a consciência. Não purificava a consciência. É igual hoje. Ida ao templo, jejuns, subida a montes, dízimos, festas judaicas, essas coisas, unções, batismos, Páscoa, Santa Ceia, todos esses serviços que na verdade eram do antigo pacto, apenas receberam uma roupagem diferente e foram trazidos para dentro daquilo que se chama cristianismo. Então há uma mescla de cristianismo com judaísmo. E o que existe? O antigo pacto sendo trazido de volta, ou seja, o véu sendo costurado. Então é isso que existe hoje, infelizmente. Aí ele diz, olha só, consistindo somente em comidas, quer dizer, comida, bebidas, comida, bebida, né? É o pão, é o vinho, né? E várias ablusões. O que é ablusões? Era a lavagem do corpo, batismos, e justificações da carne, impostas até o tempo da correção, o tempo da reforma. O tempo da reforma foi esse, que era aquele tempo de transição. E veja, justificações da carne, porque essas coisas não agiam no espírito, não era o espírito. Que coisa interessante. Como que Deus vai abrindo o nosso entendimento. Mas vindo Cristo, e Cristo já veio, né? Ele já veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros,
por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Então, Jesus veio do céu, no ventre de Maria. Não foi uma relação entre homem e mulher. Não teve a participação do homem. Teve a participação da mulher, que é a boa semente. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário. Quer dizer, entrou no santuário uma vez, simbolicamente ou metaforicamente. Ele entrou havendo efetuado uma eterna redenção. Eterna redenção. Por quê? Se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica quanto à purificação da carne, que é a purificação da carne. O antigo pacto agia na carne, era carne. O novo pacto é espírito, é espírito. Por isso a adoração é espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Serve-se a Deus em espírito. É espírito, né? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Obras mortas, meu irmão e minha irmã. Tudo que é relacionado à lei são obras mortas. Ir a templos, obras mortas. Ablusões, batismos, obras mortas. Unções com óleo, com isso, obras mortas. Festas judaicas, obras mortas. Comidas e bebidas no sentido religioso, pedacinho de pão, suco de uva, obras mortas. E purifica a nossa consciência. Hoje não tenho nenhum problema, não sinto nenhuma falta disso. Do contrário, a adoração é espírito. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, quer dizer, o primeiro, né, que era o primeiro pacto, as chamadas, aliás, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Por isso que nós falamos que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João não são Novo Testamento. Porque Jesus não tinha morrido ainda. Contava a vida de Jesus. Contava a história de Jesus de Nazaré. Então não podia ser aí do Novo Testamento, porque o testador estava vivo. O testamento só tem validade depois que o testador morre. Então aí sim ele tem força, ele tem validade. Então, o Novo Testamento, ele é a partir da morte de Jesus. Isso é um assunto, para mim, já resolvido, mas muitas pessoas ainda têm dúvida. Porque ele vai dizer, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Quer dizer, enquanto Jesus estava vivo, não tinha Novo Testamento. Havia promessas. Jesus dizendo, olha, eu vou morrer na cruz do Calvário, eu vou sofrer, eu vou padecer, isso, aquilo, outro. Mas ele estava vivo. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei,
tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como a todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus nos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por isso que antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, havia um batismo de remissão de pecados, que era um símbolo do batismo que viria depois, que era o batismo de Jesus na cruz. O batismo foi no sangue, na morte de Jesus. O apóstolo Paulo fala isso, que fomos batizados, se eu não me engano, em Romanos 6, que fomos batizados na sua morte. Então, a remissão dos pecados, de fato e de verdade, aconteceu na morte de Jesus. O batismo que João realizava, inspirado na lei, João Batista realizava, inspirado na lei, era baseado apenas na lei, né? Ou seja, tirado da lei, inspirado na lei, nas ablusões, e apenas um símbolo do batismo que viria. Por isso Jesus não batizava, os discípulos batizavam, mas Jesus não batizava. Jesus não batizava porque ele era Jesus e ele deixava os seus discípulos batizarem. Mentira, Jesus sempre foi o primeiro a fazer tudo. Ele disse que não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele lavou os pés dos discípulos, ele não iria batizar? Claro que ele iria batizar, se fosse necessário batizar. Mas ele não batizou porque o batismo dele era outro. João Batista disse isso: eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, que é o Espírito, a salvação e o julgamento. O batismo na cruz, a remissão dos pecados. Isso é claro, isso é mais do que evidente. Olha só, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu, assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meu irmão, está aqui: aniquilar o pecado. Aniquilou o pecado de Adão, aniquilou o pecado que era transgressão da lei. O que existe hoje são obras da carne. O pecado não tem mais domínio sobre você. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque ele foi aniquilado. O que existe são obras da carne, que está escrito lá em Gálatas. Está escrito: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, né? Em vez que fala aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Não fala aqui da volta, fala ele aparecerá. Bom, veja, meu irmão e minha irmã, reflita sobre isso. Sabe, o meu entendimento hoje do Evangelho é totalmente diferente do entendimento que eu tinha antes, totalmente diferente. Para mim, todas aquelas coisas que eu pratiquei, eu apenas hoje tenho elas como refúgio, sabe? Foi um tempo que acredito que Deus nem levou em conta
a ignorância, o tempo da ignorância, como eu acredito que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque às vezes a pessoa faz isso na maior sinceridade. Quantas vezes eu fiz sacrifícios na maior sinceridade? Na maior sinceridade. Puxa vida, eu andei a pé. Eu e mais três bispos naquela época. Eu andei de Porto a Lisboa, 340 quilômetros, peregrinando. Quantas vezes fiz vigílias, 40 vigílias seguidas, quantas vezes fiz jejuns, quantas vezes fiz, sacrifícios, sacrificava a carne, sacrificava o meu corpo, pensando que estava agradando a Deus e purificando a minha consciência, e não estava. E olha, meu irmão, minha irmã, que eu até lia essas coisas, sabe? Eu lia, mas faltava entendimento. E Deus abre o nosso entendimento, não é revelação, porque a revelação foi dada ao apóstolo Paulo. Deus abre o nosso entendimento. Reflita sobre Hebreus capítulo 8 e também o capítulo 9, tá bom? Que Deus continue lhe abençoando. Forte abraço e vamos em frente.